Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Vamos corrigir nossa atividade de língua portuguesa hoje, né? Temos apenas essa atividade hoje para corrigir. A nossa primeira questão são 3 perguntinhas que vocês estão vendo o símbolozinho aí. Seria para responder oralmente se a gente estivesse em sala. Mas a tia Milana pediu que essas questões orais, vocês mesmo assim escrevessem elas. E como elas não vêm com espaço no livro, vocês escrevessem as respostas no caderno. Então eu espero que todos estejam com o seu livro aberto e o seu caderno aberto para conferir as respostas, se estão certas ou erradas, tá bom? Lembrando mais uma vez, se estiver errada, apaga e corrige. Se estiver certa, coloca o certo. Na que tá errada, não precisa fazer nada, só corrigir. E aí, como eu vou ver lá que não tem nem certo nem errado, eu vou saber que foi uma questão corrigida, tá bom? A primeira da letra A pergunta o seguinte: você sabe o que é uma assembleia? Já participou de alguma? E assim, eu até falei pra vocês na videoaula que vocês conversassem com os parentes, né, com o pessoal da casa de vocês, se eles sabem o que é uma assembleia. Mas vocês devem ter percebido que é uma espécie de reunião, não é? Que os participantes ali da carpintaria organizaram, certo? Tia Milena, então quer dizer que toda reunião é uma assembleia? Não. Toda assembleia é uma reunião, mas nem toda reunião é uma assembleia. Por quê? As assembleias elas são feitas exclusivamente para tomar uma decisão em grupo. Que no caso a gente percebe que a decisão que eles queriam tomar era pedir que o Martelo renunciasse, né? Dizer que ele deveria renunciar. Na letra B, pergunta o seguinte: na história, qual foi o motivo da assembleia? Tia Milena acabou de dar a resposta já na letra A, né? Eles precisavam acertar as diferenças que eles tinham, né, entre eles, né, entre as ferramentas. Acabou que a situação inicial era que eles queriam que o martelo renunciasse, mas na verdade o martelo falou do parafuso, o parafuso falou da lixa, todos eles viram, na verdade, a lixa falou do metro, e aí todos eles viram que cada um ia ter um motivo para ser expulso e que a gente não deve, né, pensar dessa forma. Na verdade, a gente deve pensar e ver o lado bom, a utilidade das coisas. E no caso, como a gente sabe que um apólogo, ele traz realmente um ensinamento como se os objetos fossem seres humanos, a gente tem que ver que cada pessoa tem seu jeito, né? Existem pessoas como parafuso, como martelo, como a lixa, como metro, mas cada uma tem a sua utilidade. Cada ser humano é útil no mundo e cada ser humano tem o seu lado bom, né? E aí, meus amores, a letra C pergunta quem são as personagens do Apólogo, tá? As personagens, nós temos aí o martelo, o parafuso, a lixa, o metro, o carpinteiro e o serrote, tá certo? Nós temos esses 6 personagens. A gente tem um textinho de compreensão aí que explica sobre o apólogo, né? Fala mais uma vez sobre a questão dos seres inanimados que agem feito seres humanos, que a gente tem a finalidade de trazer uma lição com isso. E aí já vem a segunda perguntinha: qual é o personagem que chega no momento da assembleia e muda o rumo dela? Ou seja, a assembleia estava sendo feita para tirar alguém dali, do grupo, apontar defeitos, mas depois que esse personagem chega, tudo muda. E aí eles vão perceber o lado bom de cada ferramenta. E esse personagem é o carpinteiro, tá? A resposta da segunda. A terceira pergunta: no final, as personagens conseguiram chegar a um acordo? E a gente percebe que elas conseguiram, né? Elas perceberam que elas deviam se concentrar no ponto forte de cada uma, né? De cada ferramenta. E que, na verdade, o que importava mesmo era o trabalho em equipe. Ou seja, elas juntas produziam móveis, produziam utensílios de qualidade. Tinham uma utilidade muito positiva na vida das pessoas, né? Então, não tinha por que tirar ninguém dali. A gente tem mais um quadrinho verde falando sobre o apólogo, sobre a questão dos argumentos, né, que são usados. A gente vê essa questão aqui do apólogo muito ligada ao artigo de opinião. A gente vê que aqui a gente vai ter muita questão de opinião e argumento. Cada personagem aqui tem sua opinião sobre o outro, né? Opiniões negativas, inclusive. E cada opinião dessa tem um argumento para dizer por que essa opinião é a certa e por que ele deve sair do grupo, né? Mas no final de tudo, eles conseguem ver o lado bom e aí vem o ensinamento moral, certo? A gente vai para a nossa quarta questão, que fala o seguinte:
eu tenho uma tabelinha para completar. Eu tenho que identificar os personagens que deram algumas opiniões ou que deram alguns argumentos, ou tendo alguma opinião, eu tenho que identificar o personagem e a gente vai completando aqui, tá bom? Logo aqui na primeira, ó, vocês vão ver que tá dividida assim, que aqui eu cortei. Mas, na verdade, vocês vão ver, ó, que são 4 espaços para completar em cada parte da tabela. Eu não vou usar todos os personagens, então fiquem atentos. Alguém deu a opinião de que o Martelo deveria renunciar à presidência. E o argumento que deram foi que ele fazia muito barulho e passava o tempo todo golpeando ali. Quem foi que deu essa opinião e deu esse argumento? Gente, a resposta dessa primeira que vocês vão colocar aqui, ó, todos os personagens da história, todos os participantes da Assembleia, tá? A Assembleia, na verdade, tinha todos os participantes, todos os personagens contra o Martelo no início. Então, quem pensou sobre o Martelo e achou que ele devia renunciar foi todo mundo, ok? Então, pode botar aí. A segunda tem a seguinte opinião: o parafuso deveria ser expulso. Aí você precisa voltar no texto e descobrir quem foi que deu a opinião de que o parafuso deveria ser expulso e descobrir qual argumento que esse personagem deu. E quem falou que o parafuso devia ser expulso, meus amores, foi o Martelo. Então, vocês vão colocar aqui Martelo, tá bom? E aí o Martelo deu essa opinião e deu um argumento, ou seja, deu a explicação por que ele devia ser expulso. Volta no texto mais uma vez e vê por que ele precisa ser expulso. E a opinião, o argumento, perdão, que o Martelo deu foi de que o parafuso ele dava muitas voltas para conseguir alguma coisa, tá? Então, isso, muitas voltas para conseguir algo, você vai botar aqui nesse quadrinho do argumento. A gente tem um terceiro personagem, que eu não sei qual é a opinião dele, mas ele deu o seguinte argumento: alguém era áspera demais no tratamento com os demais e entrava em atrito, ou seja, alguém estava sendo muito áspera ali com as outras pessoas e entrava sempre em atrito, em briga, em confusão. Quem é áspera demais, meus amores, é a lixa, tá? Então, vocês coloquem aqui. Aliás, perdão, quem é áspera demais é a lixa, perdão. Mas quem eu tenho que colocar aqui nesse espaço é quem deu essa opinião sobre a lixa. E quem falou da lixa, falou que ela deveria ser expulsa porque ela era áspera, foi o parafuso, tá? Então, aqui no terceiro quadrinho dos personagens, meus amores colocam parafuso. E a opinião foi que a lixa, e agora vocês falam da lixa aqui na opinião, a lixa devia ser expulsa, tá? Foi a opinião que o parafuso deu. Depois que o parafuso deu essa opinião da lixa, alguém falou que tinha um personagem que media os outros segundo sua medida e se achava o melhor, o perfeito. Quem falou isso daqui foi a lixa, meus amores. Vocês botam lixa aqui. E ela falou do metro. Ela falou que é o metro que se achava demais. Então, a opinião dela foi que era o metro que deveria ser expulso, tá? Então, mais uma vez, retomando. Todos os participantes queriam que o Martelo renunciasse porque ele fazia muito barulho. O Martelo achou que o parafuso devia ser expulso porque ele dava muitas voltas. O parafuso achou que a lixa devia ser expulsa porque ela era áspera demais. E a lixa achou que o metro devia ser expulso porque ele media todo mundo do jeito dele e se achava perfeito, tá? Completou a quarta, vamos para a quinta. Com qual argumento o Serrote conseguiu mudar a opinião dos outros membros da Assembleia? E aí, o Serrote ele vai observar o que o carpinteiro faz. Ele usa todas as ferramentas para fazer um utensílio, um objeto, um móvel de qualidade. Ou seja, ele mostrou que o carpinteiro trabalhava com as qualidades de cada objeto, e que eles deveriam fazer o mesmo. Eles deviam se concentrar nos pontos fortes, nos pontos positivos de cada colega e ver que o trabalho em equipe valia muito mais, tá? Essa é a resposta da quinta. Na sexta questão, não tem espaço, mas meus amores deviam ter respondido no caderno. Espero que tenham respondido. A sexta fala o seguinte: releia os 2 últimos parágrafos do apólogo. Qual é o ensinamento que ele traz? E aí, mais uma vez, né, gente? O ensinamento que ele traz é que o trabalho em equipe, feito com positividade, ele vai chegar em bons resultados. Então, um trabalho feito em equipe é muito importante. E aí, você vai dar a sua opinião se você concorda com esse ensinamento ou não, tá bom? A sétima e a oitava também é para ter sido feita no caderno. E a sétima fala das ações praticadas
com o uso das ferramentas, de terem outro significado, né? A questão aqui do golpear, que fala do martelo na letra A, golpear é bater, né? É machucar. Então, aqui tá fazendo uma comparação com as pessoas que ficam ali o tempo todo enchendo o saco umas das outras, machucando, falando dos pontos negativos, ali ferindo mesmo e perturbando. Não obrigatoriamente, aqui tá falando de dar murro, de bater de verdade, tá? E a letra B fala sobre a questão do atrito, da lixa, que ela é um objeto áspero. E esse áspero aqui, ele não tá falando só da textura que uma lixa tem, né? Não sei se vocês já viram a textura de uma lixa. Quem tiver lixazinha de unha também, que não é a mesma aqui do texto, mas vocês podem fazer como comparativo. É muito áspera ela, né? Mas aqui ela não está falando só dessa textura do objeto. Aqui, na verdade, é uma comparação com as pessoas que são muito ásperas, que são muito grossas e estúpidas umas com as outras, tá bom? E a 8ª questão pergunta sobre por que as palavras foram usadas com sentidos diferentes. E aí, meus amores, é o que a gente já descobriu na aula mesmo que a tia Bruna explicou. O apólogo ele tem a finalidade de trazer um ensinamento, usando objetos como personagens. Então, eu preciso usar as características desses objetos e transformar num outro sentido, para que também sirva para as características dos seres humanos, tá bom? Que a gente chama de analogia, metáfora, tá certo? É isso, meus amores, a nossa correção de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse texto. Espero que os meus amores não sejam nem martelos, nem parafusos, nem lixas, nem metros. Mas, se forem, saibam que o mais importante é trabalhar em grupo. E principalmente agora, cada um trabalhando aí sozinho na sua casa, eu imagino que vocês devam estar com saudade de estar em conjunto, né? Esse apólogo traz um ensinamento muito importante, a importância da união. Até para aprender, é melhor a gente aprender em conjunto do que sozinho, né? Beijão, meus amores, até a próxima!